The Chosen, episódio 3 e 4 da quarta temporada, trouxe uma morte aí muito inesperada que eu quero comentar com vocês aqui nesse vídeo, pois eu acho que eles colocaram um problema para eles aí que podem ter até atrapalhado o desenvolvimento desse episódio. Mas uma coisa que eu quero falar com você é que nesse vídeo aqui é a análise com spoilers do episódio 3 e 4 da quarta temporada de The Chosen. Então se você não assistiu no cinema, eu convido você para ver o nosso vídeo da análise sem spoilers, para não atrapalhar a sua experiência no cinema. Agora, se você não liga para spoilers, tudo bem, mas se você liga, por favor, assista o outro vídeo, porque senão pode atrapalhar a sua experiência no cinema. Mas a série trouxe uma morte aí de forma bem inesperada e eu quero comentar, porque aí faz parte de uma costura de roteiro que pode ali ter chamado mais atenção do que deveria ter chamado atenção no episódio. Se você quer saber o que é isso que eu tô falando, quem que é o personagem que morreu e por que isso aí talvez não ficou tão legal assim, ou pelo menos aos meus olhos não ficou tão legal assim, tudo isso vai ser logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review, canal que é comics que fala sobre quadrinhos, mas o canal que é review também, que faz review aí da cultura pop. Hoje nós vamos fazer um review com spoilers aí da temporada 4 de The Chosen, do episódio 3 e 4 que eu quero conversar com vocês. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Louros, eu trabalho com histórias em quadrinhos e não só histórias em quadrinhos, eu trabalho também aí, já fiz desenhos aí para animações, também já desenhei cenas para séries, né, webséries e tudo mais, e é por isso que eu quero comentar um pouquinho aí com você sobre The Chosen, na qual a gente vai estar conversando aí sobre essa temporada que está saindo no cinema. Mas antes de falar um pouco com você sobre a temporada, eu quero convidar você a estar ajudando as vítimas ali do Rio Grande do Sul, que é um estado no Brasil que sofreu uma catástrofe, está totalmente debaixo d'água, e você pode ajudar as vítimas disso através aqui do Pix, que eu estou deixando na nossa descrição de vídeo, no comentário fixado, porque nós temos, né, uma igreja, eu faço parte da igreja Betânia, e ela tem uma unidade lá em São Leopoldo, e eles estão ajudando as vítimas, dando comida, dando roupa, cobertores, blusa de frio, ajudando os desabrigados. Então você pode ajudar as pessoas que estão passando por isso. A própria igreja está com pessoas desabrigadas também, então tá uma situação muito difícil. Então ajuda aí o pessoal que está lá no Rio Grande do Sul. O que você se sentir tocado no seu coração, pode ser uma coisa mínima, pode ser uma coisa máxima também, ajuda, porque toda ajuda é importante num momento desse, né? A gente fala muito de super-heróis aqui no quadrinho, mas uma das coisas aqui no canal, mas só que uma das coisas que os super-heróis sempre fazem é ajudar as pessoas em momentos difíceis. Então, na nossa realidade não existem heróis com superpoderes, mas você pode ser um herói ajudando essas pessoas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos comentar aí sobre The Chosen. Deu tempo de você pensar se você realmente quer saber desse spoiler ou não? Se você não assistiu, então dá tempo de você ainda ver o vídeo sem spoiler. Mas se você quiser, é por sua conta e risco. A gente vai comentar aqui sobre isso que aconteceu lá no episódio de The Chosen, que foi a morte aí de um personagem que não está na Bíblia, um personagem que não faz parte ali do canon, mas que acabou morrendo. Quando eu estava assistindo The Chosen, eu estava vendo ali o episódio 3 e estava tendo uma crescente muito grande de uma tensão estava crescente, e aí eu comecei a ver toda aquela construção narrativa. E como a gente acaba trabalhando ali com histórias e tudo mais, eu acabei vendo aquela construção e acabei pensando assim, cara, alguém tá com cara de uma cena que alguém vai morrer? Ou então eu pensei assim, nossa, alguém poderia morrer aí, mas só que como a gente tem personagens que são históricos, os discípulos de Jesus, por exemplo, eles não vão morrer. Mas quando você acaba vendo aquilo dali, quem assiste muito histórias ou trabalha com histórias sabe que quando tá tendo uma construção de tensão daquele jeito, alguém vai morrer, alguém vai perder a vida. Foi muito parecido ali que a gente viu em X-Men 97 com Genosha. Se você não tá assistindo X-Men 97, é muito interessante você ver. Tá lá na Disney Plus, nós estamos fazendo uma série de lives aqui no nosso canal com o Pastor Edu do Parábolas Geek, que você pode assistir também, tá passando aí no card.
Mas em contrapartida, foi muito parecido. E aí eu fui vendo ali, mas eu não atentei. Eu falei, cara, eles não vão matar ninguém porque são personagens históricos. Mas eu havia esquecido que tinham personagens lá que não estão na Bíblia. E um desses personagens se foi, que é a Ramá. A Ramá, ela morre nesse episódio de The Chosen. Isso mesmo. E aí que tá uma questão que a gente começa a ver ali, que uma coisa narrativa é um enchimento de linguiça, sim, é uma costura de roteiro, que eu acho que talvez não seria o momento disso acontecer. Talvez tem muita gente que fala, mas serviu ali para ter um desenvolvimento de Tomé e tudo mais. A primeira coisa que acontece é, Tomé já tinha se distanciado da história do São Tomé já. Eu acho que eles já tinham lidado com algumas críticas disso, algumas pessoas já tinham criticado isso, e talvez, para tentar se aproximar um pouco mais ali da história do discípulo, eles tiveram que, de fato, matar a Ramá. Só que a construção para a morte da Ramá ela é muito complicada, e eu acho que ela vai abrir muito precedente para críticas e para os críticos da própria série falar um monte de coisas sobre a série, porque a construção ela ficou meio esquisita. Porque dá a entender que toda aquela construção veio porque o pessoal já estava meio que querendo perseguir Jesus lá em Cafarnaum, os romanos, os próprios fariseus, e os discípulos estão preocupados com a atenção, mas Jesus ele fica querendo pregar, ele vai querer pregar, ele começa a pregar, ele cura o cego, e aí quando ele cura o cego, os fariseus vão discutir com ele, e ele começa a discutir com o fariseu, e aí nesse meio todo, o Quintus, ele está super preocupado com Jesus e o que Jesus está fazendo, porque Roma ameaçou de tirar ele. E o que o episódio dá a entender é que se ele fosse tirado, ele ia para forca, ele ia morrer. Então ele está doidão querendo perseguir Jesus, e a multidão está lá, de repente a multidão começa a aglomerar, a cidade não dá conta de um monte de gente, aí a gente começa a ser empurrada, meio que pisoteada ali para querer ver Jesus. E aí o Quintus aparece, fica num impasse de mandar os soldados prender Jesus, aí os soldados eles não ficam querendo prender Jesus, e tá aquele outro romano que eu esqueci o nome dele, que é um cabeludo, tem um cabelo tipo parecido com o meu, e que tá já observando o Quintus, doido para tirar o Quintus de lá, e aí fica aquela confusão, o pessoal vai abrir caminho para fazer Jesus sair ali do meio da multidão. Tomé, ele é convocado pelos discípulos para achar uma saída, e Ramá tá com ele, e ele pede para Ramá ficar, ele consegue achar uma saída, mas Ramá fica no meio da multidão, apesar dele ter pedido para Maria Madalena cuidar dela. Maria Madalena voou, não viu que a menina foi para não sei aonde, e aí nesse meio tempo que a Ramá tá lá, ele pega a Ramá, a única vez que ele pega na mão da Ramá, traz a Ramá. Quintus vai tentar matar Tomé e acaba acertando Ramá. A ideia é muito esquisita, porque a ideia na entrelinhas, para quem ali está disposto a criticar The Chosen, ou para quem ali precisa de muita atenção, para prestar atenção, para entender o que está acontecendo, quando está acontecendo muita coisa, é de que provavelmente podem usar isso para falar que The Chosen colocou Jesus para fazer alguma coisa para um personagem fictício ir embora. E isso é muito complicado. Eu acho que a série ali, ela trouxe um erro muito grande. Eu gostaria que a série tivesse trabalhado o romance de Tomé e Ramá melhor, e provavelmente ter matado o Ramá, por exemplo, quando eles fossem fazer uma adaptação de Atos dos Apóstolos, que o pessoal pega ela e fala pro Tomé, se você não negar Jesus, a gente mata a sua esposa, né? E ela acaba morrendo aí por conta disso. Do que acontecer agora, porque eles estavam adaptando uma coisa muito interessante, que é a questão do romance da época, que é diferente de hoje. Então isso você estava vendo, você estava assistindo aquilo dali, você estava aprendendo como que seria ali o romance da época. E cortar isso de uma vez, corta esse desenvolvimento muito importante desses personagens. E não só isso, é muito complicado, porque você faz um Ctrl+C e um Ctrl+V desses episódios. Porque o episódio 1 e 2 foi muito parecido nesse sentido com o episódio 3 e 4. Você tem a construção ali, você tem a narrativa, morte de João Batista, e o pessoal lida com a morte de João Batista. No episódio 3 e 4, gente, você tem a construção do episódio, depois você tem ali a construção um pouco do romance do Tomé e da Ramá, morte da Ramá,
depois lidar com a morte da Ramá. Tipo assim, Ctrl+C, Ctrl+V no episódio. E isso eu achei assim muito complicado. E é mais complicado ainda quando Jesus tem que devolver a Ramá para o pai. E a Ramá está morta. E dá a impressão que Jesus tirou ela justamente da casa do pai para morrer. Então eu achei completamente um abacaxi esses roteiristas que eles arrumaram para eles mesmos. Porque você já tinha arrumado a Tamar, que vá com ela até pro final, né? E depois arruma uma outra coisa. Nem que ela fique igual a Eden, porque a Eden quase não participa, né? Ela tá lá no canto dela, lá fazendo comida pro pessoal. Ela quase não participa do que pegar e fazer isso. Eu acho que nem nas novelas da Record a gente teve uma costura de roteiro tão grande assim que impactou tanto na história principal. A novela da Record tem as costuras de roteiro, geralmente são em personagens muito secundários, mas quando eles vão adaptar ali a questão da Bíblia, é fiel. Você tem a história do sacrifício de Isaac, que é muito fiel, Davi e Golias, o próprio Jacó lutando com o anjo. A novela Jesus tem um monte de milagres que são muito bem representados de maneira fidedigna. Eu acho que nesse The Chosen deu uma errada, mas uma errada no sentido de dar razão para o pessoal criticar a série. Dar razão para o pessoal falar mal aí das costuras de roteiro da série. E isso eu acho muito complicado. Eu gostaria de ter visto um pouco mais desse desenvolvimento, por isso que eu gravei esse vídeo aqui para falar com vocês, né, sobre essa questão aí que foi muito complicada e tudo mais. Eu quero só comentar um pouquinho sobre Tomé mais para frente, mas antes eu quero lembrar você a seguir as nossas redes sociais. O nosso conteúdo começou aí na página do Amigo Jesus, que é uma página de tirinhas, que a gente fala sobre cultura pop também. Vai lá dar uma olhada, tem muito conteúdo bom, legal, teológico, e não só teológico, sobre vida cristã e vida normal para você seguir. Leia a nossa história em quadrinhos, que é dos Supermanos. Se existissem heróis cristãos no Brasil, como que eles iriam agir? Eles estão há um bom tempo sem fazer missão, e algo acontece que eles precisam se unir. A gente também tem a personagem da Warrior, que faz parte desse mesmo universo. A história em quadrinhos dela tá com a leitura de graça lá no stream da Comics GR. Ela é uma personagem que pode abrir portais para qualquer lugar do mundo e qualquer lugar no espaço-tempo. Ela descobre que pode ir para o passado e aí ela decide ir para algum lugar. Se você quer descobrir para onde que ela foi, é só você dar uma lida na história em quadrinhos da Radassa. A outra coisa que eu quero comentar com você também é sobre o jogo Overcome Fear, The Game. Se você pudesse viver na pele de um personagem bíblico e ajudá-lo a conquistar a Terra Prometida, imagina que sensacional que isso seria você tá passando. É isso que o jogo Overcome Fear oferece para você. Você pode aí entrar na pele de Josué e conquistar a Terra Prometida. Você pode fazer esse projeto se tornar aí realidade a partir do apoio do Catarse do próprio projeto. O link está na descrição, apoie lá, porque é muito legal também. Voltando a falar um pouco sobre Tomé, eu entendo que eles precisavam colocar alguma coisa para Tomé duvidar de Jesus, porque o Tomé estava muito amigo e tudo mais, mas eu acho que poderiam ter ido um pouco mais ali, de forma fidedigna da história. E é muito complicado isso que acontece com Ramá, porque abafa o acontecimento principal do episódio, que é Jesus discutir com os fariseus. Não precisava você colocar nada mais com a discussão de Jesus e os fariseus para fazer ficar mais tenso, para fazer ficar mais complicado, nem nada. A Bíblia, quando ela narra sobre a questão de Jesus discutir com os fariseus, ela é muito enfática, e não só isso, é um ponto alto muito grande. Então eu acho que poderia ter tratado ali como um ponto alto e ter sido o foco do episódio. Ao colocar isso da Ramá, tirou totalmente o foco desse episódio, tirou totalmente o foco da questão dos filhos de Zebedeu, e depois, para voltar para isso, teve que voltar de uma forma bem de repente e ficou muito estranho, né? Mas isso serve para a gente ver também que a série The Chosen não é totalmente perfeita, como a gente gostaria, e a gente tem que saber lidar, às vezes, aí com algumas coisas que os roteiristas vão poder errar também. Mas uma das coisas que eu saliento é muito melhor quando uma costura de roteiro ela serve ao todo e não ela toma o espaço ao todo. Se eu fosse fazer uma história em quadrinhos cristãs da Bíblia, eu iria fazer o mais fiel possível
que eu pudesse achar ali da palavra de Deus e tudo mais. Você pode assistir um outro vídeo que a gente fala sobre costura de roteiro. Tá passando aqui nos cards. A gente tem também a análise técnica do episódio, que é sem spoilers. Temos outras análises também. Se você quiser tá vendo aí, é só assistir. E eu quero perguntar para você o que você achou desse assunto. Você já viu o episódio? Você gostou disso? Você entendeu diferente de mim? Comenta aí embaixo que eu quero saber de você. E no mais, eu quero agradecer você por estar assistindo. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Não deixe de estar vendo aí os outros vídeos do canal. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.